Boa noite a todos, que Deus possa estar conosco nessa noite. Sempre é uma grande alegria falar da palavra do Senhor, e que nessa noite não apareça o pregador, não apareça o entendimento, a sabedoria, mas que apareça a cruz de Cristo, a misericórdia de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 9. São apenas 8 versículos que nós vamos meditar nesse capítulo, nesse livro de Deuteronômio. Mas muito conteúdo, bastante coisa interessante, importante que a gente tem para observar nesses versículos. Muito tem me chamado a atenção nas últimas pregações que eu tenho ouvido, tanto aqui como em alguns vídeos que a gente costuma acompanhar. Irmão Márcio, irmão Gilberto, pastor Eduardo, e todos eles têm citado bastante a misericórdia de Deus. A gente também nos nossos estudos aqui de Apocalipse e agora de Daniel, a gente tem visto bastante isso também. A minha pregação passada eu falei da misericórdia de Deus, eu tenho ficado, tem me chamado bastante atenção, e a gente consegue observar um pouco melhor as minúcias dos versículos, e a gente percebe que realmente Deus, Ele é muito mais misericordioso do que a gente possa imaginar, do que a gente possa esquadrinhar. Eu estou fazendo uma leitura da Bíblia, eu estou agora nesse capítulo, nesse livro de Deuteronômio, já estou terminando, mas quando passei por esse capítulo 9, eu já senti no coração que seria a próxima palavra que a gente traria para a igreja, porque é muito comum, quando a gente entende o Evangelho, aceita Jesus Cristo como Salvador, no fundo do nosso íntimo, a gente começa a se sentir um pouco melhor do que as outras pessoas. Isso é um erro, é uma vaidade que o ser humano pode pôr no coração, porque ninguém é melhor que ninguém, mesmo crendo em Cristo e sendo salvo pela misericórdia de Deus, que isso não vem de nós, a própria fé é um dom gratuito de Deus, diz em Efésios capítulo 2. Então nem isso vem de nós, a gente não pode se gloriar daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós entendemos, porque mesmo isso é misericórdia de Deus que nos concede. Então nós devemos se conscientizar, se compadecer daquele que não entende o Evangelho, daquele que não aceita. É ruim quando a gente prega para alguém e a pessoa faz até pouco caso. Acho que a maioria de nós já tivemos essa experiência. Você com todo amor quer falar de Cristo para alguém, do amor de Cristo para alguém, e a pessoa está nem aí com você. Ela simplesmente debocha do que está falando. Isso é muito triste, e quando a gente está diante de um fato desse, às vezes a gente fica meio revoltado, né? Puxa vida, eu estou aqui querendo passar o Evangelho, essa pessoa, eu sei que precisa do Evangelho, e ela está desfazendo até daquela informação tão boa que eu tenho para passar. Mas é motivo para a gente se compadecer, não para a gente se irar, não para a gente pegar bronca dessa pessoa, mas para a gente orar por ela. A Bíblia ensina a gente a amar nossos inimigos, tem esse versículo, mais para frente a gente vai ver. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo com a fé, e essas coisas a gente não pode deixar cair no esquecimento. Toda vez que você passar por isso, você se corrigir, corrigir a si próprio. Não posso deixar que essa mágoa fique no meu coração, mas pelo contrário, tem que ter amor por essa pessoa, tem que orar por ela, tem que trabalhar por ela. Então é nesse intuito, que vamos fazer a leitura no capítulo 9 aqui, versículo 1 ao 8, e a gente vai depois dar uma ruminada em cada versículo. Moisés aqui, depois de ter sofrido bastante no deserto, já estava aqui na terra
de Horebe, próximo ao Rio Jordão, e foi quando ele fez esse discurso. E ele diz assim: ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão. Desculpe, eu errei a leitura, meus irmãos, propositalmente. Ouve, ó Israel, hoje, vírgula, porque eles não passaram o Rio Jordão naquele dia. A gente tem que se atentar a cada vírgula do versículo para que a gente entenda. Ouve, vírgula, ó Israel, vírgula, hoje, vírgula, passarás o Jordão, não hoje, porque a vírgula muda totalmente o sentido do versículo se você ler de forma errada. Então ele está falando hoje, mas que vai passar ainda para frente. Então ouve, ó Israel, hoje, passarás o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes que tu, cidades grandes e muradas até os céus, um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces e de que já ouviste. Quem pararia diante dos filhos dos gigantes? Sabe, pois, hoje, que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo que consome e os destruirá, e os derrubará de diante de ti, e tu os lançarás fora e cedo os desfarás, como o Senhor te tem dito. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir, porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira do Senhor teu Deus, no deserto, desde o dia em que saíres do Egito, até que chegasse a esse lugar. Rebeldes fostes contra o Senhor, pois em Horebe tanto provocastes a ira do Senhor, que o Senhor se acendeu contra vós para vos destruir. Amém. Até aqui a leitura. São só 8 versículos, como eu disse, mas tem um grande conteúdo. Esse texto, Moisés já estava próximo da sua morte, e muito ele sofreu com esse povo. Até o irmão Maurício, na sua última mensagem, falou de Abraão, que lá no começo, a terra onde ele morava, muitos eram idólatras, e Deus viu a sinceridade do coração de Abraão. E não é diferente para conosco nos dias de hoje, né? São muitas as idolatrias, as falsas seitas, muitos pregadores equivocados, que não entendem a verdadeira palavra do Senhor e pregam algumas coisas que não tem nada a ver com o que realmente Cristo fez na cruz por nós, pelo nosso pecado. Então aqui, esse livro é o 5º livro, da Bíblia, que foi escrito por Moisés, registra esse discurso, e ele está exortando ao povo que sejam obedientes. Estava próximo do Rio Jordão, e logo mais ele escolheu Josué para seguir aquela tarefa que deveria ser dele, mas pela própria desobediência dele, ele foi penalizado por Deus e não entrou na terra prometida, apenas subiu no monte e viu a terra prometida, e quem completou essa tarefa foi Josué. Então ele manda o povo obedecer a Deus, e ele frisa que a desobediência traz como resultado o castigo. Então, depois que ele escolheu Josué, ele morreu no monte Pisga.
E Moisés, ele foi um homem preparado por Deus. A gente sabe que ele passou 40 anos sendo educado na melhor escola possível no Egito, na época. Foi tratado como um príncipe, teve a mesma educação, as mesmas regalias que um príncipe, mesmo sendo um hebreu. Todos já conhecem essa história, não vou entrar nesses detalhes, porque senão não vai dar tempo da gente concluir. Mas ele passou 40 anos ali aprendendo. Depois ele passou mais um período de 40 anos distante do Egito, cuidando de ovelhas, para esquecer um pouquinho aquela vida regrada de riquezas e de coisas belas. E depois mais 40 anos com o povo hebreu marchando no deserto. A gente sabe que o número 40 é o simbolismo de grande provação. Então ele teve 3 grandes provações. Ele foi preparado para isso. Tudo que ele passou, essas provações que ele passou, Deus estava preparando ele para essa tarefa. E não por erro de Deus, mas por erro dele mesmo, que ele bateu na pedra onde era para falar com a pedra, e esse pecado não foi aceito por Deus, e Deus não permitiu então que ele entrasse na terra prometida. Então, analisando um pouquinho mais esses textos, não deixando de citar que ele estava na terra de Moabe quando ele fez esse discurso. E até para a gente coroar até um pouco mais o estudo, é necessário a gente lembrar que Moabe era o neto filho de Ló. Então nós lembramos muito bem que o próprio Abrão, os servos de Abrão contendiam com os servos de Ló, que era seu sobrinho, e então foi necessário eles se separarem, e Abrão deixou ele tranquilo para escolher o lugar onde ele habitaria com os seus servos, com os seus animais, e ele escolheu a terra de Sodoma. E ali ele viveu entre costumes terríveis. A gente pode notar que o que mais se via ali era o homossexualismo, uma das coisas piores que tinha ali naquela época. E, enfim, Deus queimou toda aquela região, não só Sodoma e Gomorra, mas pelo menos mais 5 vilarejos, cidades que tinham mais próximas, e sobrou só Ló e suas 2 filhas. E a gente percebe até no texto onde relata, Gênesis 19, 30 a 38, não vamos lá, mas se quiserem anotar para poder ler um pouco mais tarde, onde relata essa história, as próprias 2 filhas de Ló embriagaram ele, e se uniram sexualmente a ele para ter uma linhagem, já que estava aquela família, a própria esposa de Ló, ela voltou-se para trás. O anjo do Senhor tinha avisado que não era para olhar para trás, senão viraria uma estátua de sal, e a mulher de Ló virou-se para trás e virou uma estátua de sal, porque ela estava com dó de sair daquele lugar tão pecaminoso. Então sobrou só Ló e suas 2 filhas dessa grande região. Então, como as filhas já estavam anestesiadas, vamos dizer assim, de tanto erro, de tanta coisa equivocada, elas resolveram dar uma mãozinha para Deus, dar uma ajudazinha a Deus, já que elas viam que não tinha mais como ter a linhagem do pai, seguir a linhagem do pai, já que sobrou só as 2 filhas e o pai. Então elas resolveram embriagar o pai e unir-se sexualmente a ele, para gerar daí uma linhagem para o pai. E desse ato, desse incesto, que nós conhecemos, esse ato como sendo um incesto, nasceu Moabe e Amon. Moabe nasceu da filha mais velha, a primogênita, e Amon da filha mais nova. E então por isso que a gente fala de neto-filho, filho-neto, sei lá como seria a pronúncia. O correto já não é mesmo, então não vou falar qual seria o correto, mas
nasceu esses dois homens que vieram a ser problema e não solução, né? Se a gente pegar Juízes capítulo 10, versículo 6, os irmãos não precisam ir lá, eu vou ler, diz assim: então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, aos deuses, com letra minúscula, aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram ao Senhor e não o serviram. Então, toda vez que a gente se coloca a achar que a gente pode ajudar Deus de alguma forma, não pelos preceitos de Deus, mas pelos nossos, a gente faz besteira. Então, Deuteronômio capítulo 9, versículo 1, ele diz: ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão, para passares a possuir as nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até os céus. Já começamos a pergunta: quem que abriu o rio Jordão para que o povo pudesse passar? Era um período de cheia, o rio estava muito alto, muita correnteza, o rio era largo, eram muitas pessoas, milhões de pessoas. Não era possível superar esse obstáculo se não fosse com a mão de Deus. Então, só para começar a jornada de tudo aqui que Moisés está dizendo ao povo, né, o que iria acontecer, para que acontecesse, Deus tinha que abrir o rio, como fez com o Mar Vermelho, quando eles saíram do Egito. Então a mão de Deus, ela está no nosso caminho, mesmo nas coisas que nós não vemos. Para que a gente comece um dia novo, é necessário que a gente acorde. Alguém aqui acorda por esforço próprio? É Deus que te faz repousar e te faz acordar. É Deus que te dá a cada manhã, é Deus que dá o sentido da vida, o ar que você respira, o pulsar do teu coração. Então comecemos a entender as minúcias dos cuidados de Deus para com a sua criatura, para com os seus filhos. Então foi necessário que Deus abrisse o rio Jordão para que o povo passasse. Aí ele fala que eles iriam possuir nações maiores e mais fortes do que elas. Como você vence alguém que é mais forte do que você? Como Davi venceu o gigante Golias? Se não pela mão de Deus. Ele foi humilde, ele não pegou nem lança, ele foi com uma funda, e se eu não me engano ele pegou 5 pedras, não pegou só uma. Ele tinha fé e tinha prudência, mas dependeu de Deus. Ele confiava que Deus daria a vitória a ele. Então a nossa nação maior já é o local onde nós moramos. Nós vivemos num país que tem seus erros, tem as suas corrupções, tem as suas idolatrias, mas todos nós aqui temos um teto, todos nós temos o arroz e feijão, a mesa, uma mistura, nem que for um ovo, uma batatinha, algo barato, simples, mas que de boa qualidade, saboroso, que nos mantém nutridos. Temos água em abundância, temos o dia e a noite. Você começar a estudar certos costumes, certos lugares onde não se tem água para beber, se bebe barro ou coisas piores que isso. A gente sabe que alguns soldados em guerra, para não morrer, eles acabam ingerindo a própria urina. Irmãos, é necessário, né, como eu fiz um relato no começo, que a gente não se escandalize, não se ire com certas informações, mas que a gente esquadrinhe isso e traga isso para os nossos dias, analisando que tem coisas piores do que a gente vê nesse mundo.
Então nós já moramos em algo que nós não merecemos. Eu costumo falar sempre em oração, os irmãos já devem ter percebido, e não é algo que a gente fala para enfeitar, mas é algo que eu tenho comigo mesmo. Nós não somos merecedores. Deus nos concede tantas coisas pela sua misericórdia que nós não merecemos. Nós não agradamos a Deus no nosso dia a dia. Nós, sim, convertidos, que conhecemos boa parte da porção da palavra do Senhor, tentamos colocar em prática, nós não agradamos ao Senhor com as nossas práticas, com as nossas atitudes, com as nossas orações. Então, se estamos morando em um país que nós comemos bem, nós bebemos, moramos, temos o teto, temos o mínimo necessário, poucas são as famílias que não têm seu carro na garagem, boas roupas, calçado no pé, já moramos em um lugar, como diz aqui Moisés ao povo hebreu, em lugares mais fortes, já enfrentamos pessoas mais fortes do que nós e estamos em cidades grandes e muradas até os céus que nós, por merecimento, não mereceríamos estar. O versículo 2 diz que um povo grande e alto, filhos de gigantes que tu conheces e de que já ouviste, quem pararia diante dos filhos dos gigantes? Irmãos, nós jamais devemos olhar os obstáculos à nossa frente para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Por difícil que pareça, por às vezes impossível parecer, algo que você tem que fazer para agradar a Deus, você desanima porque fala, mas como é que eu vou fazer isso? Isso é confiar em si próprio, nas suas forças, nos seus recursos. Jamais devemos confiar nos nossos recursos, mas devemos centrar 100% do nosso entendimento, do nosso ser nas mãos de Deus, esperar que Deus opere aquilo que você não pode operar. Quando Jesus veio até o local onde foi enterrado fugiu o nome dele agora, aquele amado dele, pastor, me ajude, como que é o nome do homem? Lázaro. Então ele disse, já fazia 4 dias que ele estava enterrado, e ele disse, tire a pedra. Então, para aquele homem que estava morto lá dentro, e já deveria cheirar mal, que até falaram, mas o Senhor, já 4 dias que ele está enterrado, já deve estar cheirando mal, não se questiona o que Deus fala, tire a pedra. E para quem estava ressuscitando um morto de 4 dias, não teria problema nenhum ele tirar a pedra, mas ele deixou para o homem fazer aquilo que o homem podia fazer. Deus só põe a mão para fazer aquilo que você não pode fazer. O que você pode fazer para agradar a Deus, você deve fazer, e espera que Ele faça aquilo que você não pode fazer. Então jamais devemos olharmos para os obstáculos que você tem à frente. Se é algo que você tem certeza que vai agradar a Deus que você faça, não fique olhando os obstáculos. Faça o que te cabe fazer, o que está no seu alcance de fazer, e Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Então ele diz que o povo era alto, filhos de gigantes, que tu conheces, já ouviste falar, quem pararia diante desses filhos de gigantes? Mas não tem problema, os nossos gigantes estão na nossa frente todos os dias, no nosso trabalho, na nossa família. É uma mãe que não quer saber do que você está dizendo a respeito do Evangelho, é um pai que está de cama e não quer saber, não quer ouvir. Mas faça a tua parte, faça aquilo que está no seu alcance, e Deus vai fazer o resto. O versículo 3 diz que, sabe, pois hoje, que o Senhor, teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo que consome, e os destruirá e os derribará, e diante de ti tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor tem dito.
Quem vai na frente, já está dizendo o versículo, é Deus. Não é você que vai ter que encarar o seu inimigo e arregaçar as mangas e guerrear com ele. É Deus que está à sua frente. O governo pode pôr o obstáculo maior que quiser para que essas igrejas abram as portas, para que preguemos o Evangelho de Cristo. Se a gente depender de Deus, se a gente confiar em Deus, se a gente fazer aquilo que está ao nosso alcance, o trabalho vai continuar sendo feito, porque não depende de nós. Aquilo que não está ao nosso alcance, é Deus que vai desbravar, é Deus que vai derrubar. Ele é o fogo consumidor, Ele é quem tem o poder. Então Ele é o próprio Senhor, Ele é o fogo que consome, Ele quem vai agir em benefício nosso, Ele que vai derrubar os obstáculos, Ele que vai lançar fora todo o atrapalho, Ele que vai desfazer tudo que o inimigo planejar contra os verdadeiros servos do Senhor. A gente sabe que o diabo vive bramando, buscando a quem possa tragar, mas confie em Deus, dependa dEle, faça o que te cabe, e Deus vai abrir todas as portas que precisam ser abertas. E eu não estou falando de riqueza, eu não estou falando de prosperidade. Esses pregadores que focam prosperidade e riqueza como o objetivo maior de servir a Deus, eles vão dar conta, porque em nenhuma passagem da Bíblia Deus promete riqueza àqueles que o servem. Não quer dizer que você não possa ficar rico servindo a Ele. A gente tem vários nomes de pessoas que se dão muito bem financeiramente e são bons servos do Senhor. Então podemos achar um caminho difícil, até impossível, mas quem vai à dianteira é o Senhor dos Exércitos, e contra Ele ninguém pode. Porta que Deus fecha, ninguém abre, e porta que Deus abre, ninguém fecha. O verso 4 diz: quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor os lança fora de diante de ti. Esse é o grande versículo. É a primeira vez em que Moisés está dizendo aqui, e ele vai falar mais duas vezes dessa mesma forma, nos dois versículos seguintes, que jamais devemos, como eu fiz a introdução no começo, quando cremos em Cristo, quando entendemos a mensagem, a palavra de Deus, que temos a confiança, porque a palavra de Deus nos dá certeza da nossa salvação. Várias partes da Bíblia nos dão essa segurança. Aquele que crê em mim tem vida eterna, lá em João, falando de tempo presente. Aquele que vier até mim jamais será lançado fora. E daí adiante a gente tem várias passagens que nos dá essa convicção, mas de forma alguma nos torna melhor do que as outras pessoas, as demais pessoas. Deus vai nos colocar em lugares privilegiados. Eu me sinto um privilegiado. Eu trabalhei em 2 empresas sem ter estudo. Foi pela minha competência? Não. Foi pela oportunidade que Deus me concedeu de estar nos lugares que eu estive. Então, não por merecimento meu, mas pela misericórdia dEle. E Ele diz que Ele ia lançar fora aquelas nações pela impiedade delas, pela maldade delas, pelo desprezo que elas têm pelas coisas do Senhor, e não por merecimento do hebreu. Era um povo escolhido de Deus? Sim, mas não mereciam, como nós hoje não merecemos, as bênçãos de Deus. Ele nos concede pela misericórdia dEle. Ele nos coloca em lugares
privilegiados pela misericórdia dele. Se nós ouvimos a palavra do Senhor e estamos aqui hoje, não foi por mérito teu, foi por misericórdia de Deus que te concedeu ouvir e entender, ter a humildade de entender. Quando nós pregamos para alguém que debocha do Evangelho, você vê o quanto Deus teve misericórdia de você. Então, pela incredulidade, pela malícia, pela maldade dos que não creem, é que eles foram lançados fora. E Deus misericordiosamente pôs o povo hebreu lá. E Moisés coloca isso, de uma forma... Aqui realmente me chamou a atenção nesse capítulo, nesses versículos, Não fales no teu coração, dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir. Porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora diante de ti. Versículo 5 ele repete: não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade dessas nações o Senhor teu Deus os lança fora de ti, para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 6 ele volta a dizer: sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra para possuí-la, pois tu és povo bom e merecedor, É isso que está escrito na sua Bíblia? Não, é povo obstinado, é povo teimoso, é povo queijo duro, é povo que ouve uma coisa e quer fazer diferente, acha que Deus precisa de uma ajudazinha. Deus falou: não toque na arca da aliança, porque senão vai morrer. A arca estava caindo lá e teve um lá que foi dar uma ajudazinha, tinha até boa intenção, mas Deus não falou que não era para pôr a mão, mas ele pôs a mão e morreu. Como fez as filhas de Ló, precisava da ajuda de Deus, Deus estava precisando da ajuda delas, para elas embriagarem o pai e se unirem sexualmente ao próprio pai. As filhas de Ló que eu citei lá no começo. Deus não precisa da sua ajuda. Deus sem você continua sendo Deus, e nós sem Deus somos nada. Mas como eu disse, na posição que esses povos se encontravam, é que foram lançados fora. Quando nós estamos com pessoas que não dão ouvidos ao Evangelho, não querem saber, jamais devemos pegar bronca ou pegar alguma antipatia, mas devemos nos compadecer delas, orar por elas, procurar de alguma forma atingir esses corações, porque você também não é merecedor como ela não é merecedora, e Deus teve amor e misericórdia de você. Então temos que fazer o mesmo e ter misericórdia daqueles que precisam. Mateus 5:43, vamos lá, que essa passagem é muito importante, onde o próprio Jesus Cristo fala. Mateus capítulo 5, ele mostra que devemos ser misericordiosos. Mateus 5:43 diz assim, o próprio Jesus Cristo dizendo: ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estás nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Veja que lição que Cristo dá.
É tão fácil amar vocês, que estão aqui, que pensam como eu penso, que se preocupam comigo, que oram por mim, que me dão ombro na hora que eu preciso chorar, que me dão abrigo na hora que eu preciso de uma ajuda, que me corrige às vezes que eu preciso ser corrigido. Mas difícil é amar quem está lá fora e te ofende, te maltrata, te despreza. E é isso que Cristo está tentando, né? Se a gente amar quem nos ama, o que a gente está fazendo demais? É tão fácil amar quem nos ama, mas dar o rosto a bater a quem te deu um soco fica muito difícil, só tendo o coração quebrantado para se submeter a tal ato, né? Então devemos amar os nossos inimigos. É isso que Cristo nos ensina. Versículo 7 diz: lembra-te, voltando para Deuteronômio capítulo 9, versículo 7, ele diz: lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira do Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste do Egito até que chegastes a esse lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. Qual a diferença nossa hoje desse povo? Alguma diferença? Nós amamos a Deus como Deus merece ser amado? Nós agradecemos a Deus como Ele merece ser agradecido? Nós nos submetemos a Deus como Deus merece que nós nos submetamos a Ele? Nós servimos a Ele com alegria, com felicidade de fazer aquilo que agrada ao Senhor, no fundo do nosso íntimo, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa sabedoria? Vocês vão me deixar sozinhos? É só eu que não estou cumprindo tudo isso como Deus quer que a gente cumpra? Ou eu estou em boa companhia? Todos são falhos como eu? Que eu estou longe de agradar ao Senhor como Ele merece. Não pode ficar de fora esse versículo, né? Isaías 64, versículo 6 diz: mas todos nós somos como imundo. Não pode faltar, né? A gente está careca de saber desse versículo, mas sempre cai muito bem quando a gente pensa que a gente é alguma coisa, né? Todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças, né? Aquilo que nós fazemos de bom, a justiça é aquilo que você faz de certo, de correto, de bom. Não está falando da sua má obra, mas aquilo que você faz de bom, aquilo que você sabe fazer de bom. Todas as nossas justiças como trapos de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Né? Como deixa fora de fora um versículo desse de um assunto como a gente está discorrendo, né? Nós somos nada diante de Deus. Como podemos achar que nós somos merecedores de algo? E como nós podemos ler esse texto e falar assim: puxa, mas esses hebreus eram mesmo os folgados, hein? Eles achavam que eles eram alguma coisa. Depois de eles terem feito tudo o que fizeram, viram as bênçãos de Deus, ou pelo menos souberam. Esses aqui, né, todos morreram no decorrer desses 40 anos, mas sabiam do que tinham os pais passado lá no Egito, sabiam dos milagres que Deus tinha feito lá, e estavam igualmente murmurando e reclamando. Porque daqueles que saíram lá, só Josué e Caleb, né, que estavam aqui presentes, o resto tudo morreu aqui, se renovaram, nasceram e estavam aqui novos para entrar na terra prometida, porque os pais teimaram, foram reclamões e morreram no caminho. Os 40 anos no deserto, irmãos, eu já falei várias vezes isso e não me canso de repetir, porque é uma parábola o que nós vivemos hoje. O povo escravo no Egito éramos nós antes de crermos em Cristo. É o simbolismo. Moisés foi preparado e veio para resgatar o povo escravo no Egito, para levar para Canaã. Cristo veio, se fez homem, morreu em nosso lugar na cruz para pagar os nossos pecados, para nos resgatar da escravidão do pecado no mundo, para nos dar a salvação. Nós temos um caminho para percorrer, mesmo crendo em Cristo, nesse mundo, que é os 40 anos, grande provação. 40 anos andando no deserto, com cobra picando, com sol quente na cabeça, com problema, com falta às vezes de mantimento, mas com o nosso Salvador presente.
Na época Moisés, hoje nós temos Cristo. Mas nós estamos no período de 40 anos que nós andamos com tribulação, com problemas, com calor, com sol na cabeça, com cobra picando no nosso pé, né? É o amigo que te chama de idiota, de tapado, de fanático. É às vezes o pai e a mãe até que te condena pela mudança de vida. Então é uma parábola. É esses 40 anos que nós estamos passando aqui. Então essa mensagem que Moisés está passando aqui para o hebreu é o que Deus passa para você e para mim hoje. Nós vamos achar que nós somos melhor do que alguém porque nós cremos em Cristo, somos salvos, sim. Vou entrar no reino de Deus não pelo meu esforço, não porque sou bom, mas porque Cristo pagou por mim na cruz do Calvário com seu sangue precioso todos os meus pecados, e eu confiei nesse sangue, acredito nesse sangue para me purificar de todo o mal que eu fiz. Mas eu não sou merecedor, é a misericórdia de Cristo, de Deus, que me concede tal maravilha. Então posso bater no meu peito e dizer que eu sou alguma coisa? É o que ele disse aqui 3 versículos em seguida: não diga no teu coração que é pela tua justiça. Efésios 2,9 fala: não vem de obras, está falando de salvação, não vem de obras para que ninguém se glorie. Ninguém pode bater no peito e dizer: estou aqui porque fiz tal coisa. Não, você não fez nada, Cristo fez por você. Então, como podemos olhar com desdém para alguém e achar que nós somos melhores do que alguém? A sua obrigação e a minha é ganhar essas pessoas para Cristo, de alguma forma. Se não deu certo de um jeito, mude a estratégia. Faça o que está ao teu alcance. Agora, se mesmo assim a pessoa não quer te ouvir e rejeita a palavra de Deus, então você está inocente desse sangue, diz a palavra de Deus, mas a sua parte você tem que cumprir. O versículo 8 diz: pois em Horebe tanto provocastes a ira do Senhor, que o Senhor se acendeu contra vós para vos destruir. Esse versículo daria para a gente ficar falando aqui mais 1 hora, né? Mas não tem mais tempo, infelizmente. Vou tentar abreviar o que eu tinha para dizer a respeito desse versículo. Moisés lembra o que ocorreu em Horebe, que é o mesmo Monte Sinai, o mesmo lugar onde ele viu a sarça ardente lá, que não se apagava, era onde ele estava dando esse discurso, onde ele estava dizendo, o mesmo local onde o Senhor falou com ele a primeira vez, foi construído um bezerro lá, e eles, enquanto ele estava lá pegando as tábuas dos mandamentos, o povo, por 40 dias, mais uma vez, olha o número da grande provação aí, Moisés estava ausente, o povo achou que ele já não ia aparecer e pediu que Arão fizesse algo para eles adorarem. Arão pediu os pendentes, os pingentes, os brincos de ouro e fez um bezerro, e eles começaram a adorar esse bezerro, e Deus se irou contra esse povo, e o intuito era até destruir todo o povo. E veja a posição de Moisés, Moisés, quando chegou e viu aquela algazarra, aquele carnaval, verdadeiro carnaval que eles estavam lá, com pouca roupa, com bebida. Então lembra muito bem com o nosso carnaval que tem por aqui, no nosso país. Moisés tacou aquelas tábuas no chão, quebrou aquelas tábuas e ficou indignado. E muita gente pensa, puxa vida, ele pecou contra Deus, ele quebrou as tábuas, da lei, dos 10 mandamentos. Irmãos, não foi um pecado. A forma mais justa, de simbolizar uma quebra de aliança, porque ali o povo quebrou a aliança que tinha feito com Deus, eles tinham uma aliança com Deus, de andar nos desígnios de Deus, de não adorar outro Deus. Então eles quebraram a aliança. Então aquele simbolismo que Moisés praticou de tacar as pedras no chão e quebrar, estava simbolizando que a aliança foi quebrada. É esse o simbolismo. Então Moisés não pecou contra Deus em tacar aquelas pedras, as tábuas no chão. Foi um simbolismo de que aquela
aquela aliança feita tinha sido quebrada. E aí mostra um outro lado. Arão era irmão de Moisés, ele teve praticamente a mesma criação, mas não teve o mesmo preparo específico como Deus preparou Moisés. Arão não tinha o mesmo preparo, né? E ele cedeu muito mais facilmente ao povo, né? Moisés não teria essa mesma envergadura. Em Deuteronômio mesmo aqui, capítulo 9, versículo 20, para a gente encerrar, já deu a minha hora, diz assim: também o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém eu tomei o vosso pecado e o bezerro que tinhais feito, e o queimei ao fogo e o pisei moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Também era uma atitude que simbolizava que ele aniquilou aquele mal que foi feito, né, de construir algo para ser idolatrado. Então ele seguiu exatamente a regra como Deus, né, ordena que se corrija um mal. Então não foi um pecado da parte dele, não foi assim uma revolta, uma ira descontrolada, ou algo que ele fez para se vingar de alguma coisa. Não, ele simplesmente seguiu os preceitos que Deus manda para que tome as atitudes e simboliza aquilo que Deus realmente, né, manda que se faça. Então o Senhor se irou contra Arão para o destruir. Devemos saber, irmãos, que nem todos que estão à frente do trabalho, quem toca aqui, quem vem aqui pregar, são vários irmãos que ocupam esse púlpito. Cada um que faz algo, né? As irmãs que vêm limpar o templo, cada um que faz alguma coisa para a obra do Senhor, o irmão que controla as finanças, o irmão que vem abrir, que vem fechar. Nem todos têm o mesmo preparo, nem todos têm a mesma envergadura, mas devemos orar e nos compadecer por todos que assumem a tarefa de fazer alguma coisa para Deus, porque a boa vontade é maravilhosa ao Senhor. Aquilo que se faz com bom grado é muito bom aos olhos de Deus, e jamais devemos julgar. Nós devemos orar uns pelos outros. Se você vê que algum irmão está errando em alguma coisa, se eu aqui falei alguma coisa errada, se eu aqui falei alguma coisa que ofendeu, que não foi bem interpretada, me falem, cheguem, falem, tanto a mim como a qualquer irmão. Tenham esse princípio de orar por quem está fazendo alguma coisa, por quem está tomando alguma liderança. Nosso irmão Daniel, né, que abraçou essa causa. Não pense que é fácil, é bem complicado. Ele precisa das nossas orações, ele precisa da nossa ajuda, ele precisa do nosso zelo. Ele não está sozinho. Todos nós temos o comprometimento, a responsabilidade de tudo que é feito aqui. Então, antes de qualquer coisa, né, se tem algo para dizer, alguma coisa errada que às vezes não estamos percebendo, seja o primeiro a fazer como Moisés fez para Arão. Orou por ele, interviu por ele, foi a Deus em oração, pedir por ele. Ele deveria ter boa vontade, mas num determinado ponto ele tomou uma decisão errada, como eu posso tomar, como você pode tomar, como o irmão Daniel pode tomar. Então devemos zelar uns pelos outros. E fechando tudo que a gente veio desde o começo querendo passar para os irmãos, jamais, irmãos, nos consideremos merecedores de alguma coisa. Somos merecedores de nada, somos merecedores, aliás, do inferno, pela nossa falta de entendimento, pela nossa falta de comprometimento, pela nossa falta de agradar a Deus, pela nossa falta de fé. Enfim, nós somos falhos em tudo, nós somos humanos e Deus é perfeito. E por isso que aquilo que nós fazemos de bom diante de um ser perfeito se torna nada, porque Deus é perfeito. Mas Ele sabe a tua limitação e a minha limitação, e pela misericórdia dEle é que Ele nos concede tantas e tantas bênçãos. Mas devemos reconhecer que tudo provém dEle, graças a Ele, não a nós. Nós não temos merecimento nenhum. Que Deus possa abençoar a sua palavra, que possa ter sido fácil para os irmãos entenderem. Se ficou alguma dúvida, os irmãos fiquem à vontade para me perguntar, e aquilo que eu não souber,
A gente vai estudar e tentar esclarecer melhor a sua dúvida. Passo para quem? Irmão Daniel? Que Deus possa abençoar a sua palavra.